Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Solo Leveling. Pois é, saiu aí então o anime de Solo Leveling e vamos falar aqui então, né, desse primeiro episódio, né, esse vídeo vai ser aqui falando o que eu achei desse primeiro episódio aqui, a primeira imagem aqui fica, né, e também o que eu acho que vai rolar depois, beleza? Quais são as minhas expectativas aí para o futuro, né, desse anime aqui, beleza? Vamos lá então. Lembrando que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através aí dos anúncios, através da função de membro por R$1,99, seja através do Valeu ou do Pix que está na descrição, assim como as nossas afiliações como a Shopee. Comprando qualquer produto na Shopee pelo link você acaba ajudando o canal. Não esqueça que nós temos aqui um mural de membros. Ao se tornar membro aqui no canal, a partir de R$1,99 você acaba entrando para o mural e recebendo um salve. Então salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal. Se você quiser entrar pro mural, receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de R$1,99, beleza? Muito obrigado. E vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então, né, primeiramente, falando que, cara, eu nem sabia que esse anime aqui que eu ia falar ia ser de Solo Leveling, porque o nome que eu achei foi em japonês, não tinha Solo Leveling. Aí, o nome em japonês é Oredake Level Up Naken. Nem passou pela minha cabeça que era Solo Leveling. Isso foi completamente inesperado e bizarro, medonho pra caramba, tá? E, mas bom, já que a gente tá aqui, né, vamos fazer bonito. Caramba, né? Eu já conheço o Solo Leveling, né? Eu li quase todo lá eu não sei como é que vocês chamam aí, né? Eu chamo de manhwa, né? Mas enfim, eu já li bastante aí do mangá coreano, né? Do Solo Leveling. Cheguei quase até o final ali, né? Mas depois ali tive algumas paradas ali, né? Ficou agitado minha vida, eu acabei parando de ler, né? Inclusive eu ia trazer no canal, se não me engano, acho que eu escolhi entre ele ou... Foi entre ele ou Mahotaizen, se eu não me engano, eu acho que eu escolhi uma Mahotaizen, alguma coisa assim. Não me arrependo de nada, obviamente, mas enfim. Eu queria trazer, né, o Solo Leveling aqui no canal. Quem sabe um dia, né? Ainda não é impossível, né, de eu trazer. Mas agora tá meio complicadinho. E, cara... Quando eu soube que teve, né, que estavam fazendo, né, um anime dessa obra aqui, eu fiquei bastante, pô, eu quero ver, porque o negócio é bala, é legal, é uma obra bem maneira. Então, assim, eu tinha grandes expectativas, tá ligado? Só que, cara, o assunto morreu. Meses se passaram aí, eu fiquei sem saber nada praticamente aí da obra. E aí, do nada que eu tava pesquisando, né, vendo aí os animes que estão saindo, né, nessa temporada, tava baixando aqui, vendo, né, os animes, e aí, de repente, do nada, eu peguei aqui esse Oredake Level Up Naken e fui ver, pô, pera aí, Solo Leveling? What? Como assim, né? Não sabia que era ele, né, caramba, só quando eu comecei a ver o episódio que eu vi que era realmente Solo Leveling. E, cara, foi muito louco. Cara, a reação na hora foi muito engraçada. Não tem como transparecer, tá ligado? Mas foi muito engraçada a minha reação. Caralho, isso aqui é Solo Leveling, pô. Como assim, caraca, né? Estranhíssimo. Foi muito bizarro a cena, assim, de eu reconhecendo que era o Solo Leveling. Muito engraçado. Bom, e aí o que acontece, né? Do que se trata essa obra aqui que eu já conheço, né? Considero pacas, né? Basicamente, nesse universo aqui... surgiu alguns portais, né, ali do nada, e desses portais saem criaturas ali, né? Essas criaturas, elas são criaturas fantasiosas, né, muito comuns ali em jogos de RPG e etc e tal. E as armas humanas não conseguem ferir essas criaturas de maneira adequada, não dá pra matar essas criaturas aí usando armamento normal, convencional. Mesmo uma força militar de um país inteiro não consegue parar um pequeno grupo desses bichos, porque o negócio os caras são praticamente invulneráveis ali. Mas algumas pessoas, quando surgiu esses portais, né, algumas pessoas começaram a surgir ali com bênçãos, né, vamos dizer assim, e elas têm a habilidade, né, a capacidade ali de lutar contra essas criaturas, né. E aí elas são chamadas, né, esse grupo de pessoas são chamados de caçadores, né, são pessoas que são escolhidas a dedo ali para receber a habilidade de lidar com essas criaturas, né, e elas têm uma espécie de ranqueamento ali que o pessoal foi fazendo com o passar do tempo, né. Você tem pessoas ranking S, que quem recebeu ali a benção máxima, por assim dizer, né, e você tem ali pessoas de ranking E, né, que não são lá muita coisa, né, não fede nem cheira, a habilidade deles não faz muita diferença, né, ajuda, né, é melhor ter do que não ter, mas ainda assim eles não são muito capazes não, né, enfim.
E aí essas pessoas, elas lidam, né, com essas criaturas, ou até vão no mundo dessas criaturas, né, nas dungeons lá, na origem do problema, né, destroem essas criaturas e elas pegam loot, né, elas pegam ali recursos, né, do outro lado e trazem para o nosso mundo, que fez com que a economia desse uma virada muito louca, né, você imagina, né, a economia do mundo mudou bastante porque do nada começou a surgir recursos que não existiam anteriormente. Um bom exemplo disso são alguns cristais ali, né, que a galera pega para fazer itens e melhorias e coisa do tipo, né, que é bastante importante, porque nesse mundo, quando você recebe uma bênção, né, e você é destacado lá como ranking do S ao E, né, você não muda de ranking pela sua habilidade continua a mesma ali, né, a capacidade que você ganha, a bênção que você ganha, mas você pode melhorar seu equipamento, por exemplo, você pode andar com um equipamento bem melhor, né, então faz diferença realmente você ter esse loot aí e usar ele de maneira adequada, né, para transformar em recurso próprio para você usar depois. Mas também tem toda uma pegada política, né, porque como eu falei, são recursos novos que estão sendo introduzidos no mundo, né, e as pessoas pagam uma nota por isso, então tem todo um mercado em relação a você lutear, né, quando você vai fazer uma dungeon e voltar e vender esses itens, né, tem guildas que se formam a partir disso, né, guildas particulares e tal, tem toda uma mercadoria, toda uma mercadologia em relação a isso, né, e nessa doideira toda que eu falei aqui, que eu expliquei, né, nós temos aqui então o nosso protagonista, que é o tal do Jin Woo-sung, né, ele que é um cara ali que ele é um caçador, só que ele é um caçador ranking E, ele é literalmente o pior ranking possível, né, e pior ainda, no ranking E ele ainda é considerado um dos mais fracos, ou mais fraco na verdade, né? Ele é a referência de fraqueza do ranking E, né? Pra você ter uma ideia do nível da coisa. Ao ponto de que se ele vai numa missão, né, com um grupo, o pessoal sabe que vai ser tranquila a missão, porque esse cara tá indo, ele não pode pegar missões minimamente fortes, né, cara, porque senão ele se lasca. Mas ele tenta, né, tanto que ele quase morre várias vezes, né, ele é salvo ali por uma mina que, se não me engano, é Jo-hee, acho que é assim que fala, é o nome dela, que é a curandeira ali, que já ajudou ele em outros carnavais aí, né? E acaba que ele sempre fica ali no limite da honra, tá ligado? Ele quase morre várias vezes. E, pô, ele poderia simplesmente largar essa vida, né? Só que, como eu falei, o loot dá muito dinheiro, né? A questão de mercado global assim mudou muito, né? Depois que teve essa parada dos portais. Ele ajuda bastante a família dele com esse negócio. Ele arrisca a vida dele pra poder salvar a família dele ali, né? Pra poder garantir a faculdade da irmã e coisas do tipo, né? Então ele é justo, é nobre, vamos dizer assim, a missão dele. Um tanto suicida, mas nobre, né? Enfim. E aí acontece que numa dessas incursões que eles estão fazendo ali, né, eles vão ali numa dungeon, né, com uma equipe, era pra ser uma dungeon de ranking D, se eu não me engano, acho que era ranking D, que já é um pouco acima do dele, né, inclusive, e ele quase morre também, pra variar, né, nessa dungeon, mas essa dungeon tem um extra, eles não tiveram muito loot ali, né, na passagem que eles tiveram ali, mas eles descobriram que a dungeon tem uma outra continuação, seria uma dungeon diferente dentro de outra dungeon, ou seja, uma dungeon dentro de uma dungeon, chamada de dungeon dupla, né. E os caras falam, pô, a gente não conseguiu muito recurso, vamos lá, vamos dar uma olhada, vai. E aí então eles vão lá, né, fazem vão na ganância, né, de pegar mais itens ali, né, do outro lado, e eles acabam entrando numa espécie de sala gigantesca que tem umas estátuas muito bizarras ali, bonitas, mas muito bizarras, e essas estátuas são inimigo. E essas estátuas não são ranking D não, cara. Eu acho que elas não são ranking D não, cara. Elas trucidam as pessoas ali de maneira visceral e violentíssima, inclusive. E o Jin Woo tá lá dentro, né? Ele foi, né? Então. F for Respect? Talvez, né? O episódio termina justamente aí, né? Com a galera ali encurralada e alguns deles morrendo, sendo trucidados ali pelas estátuas, né? Foi aqui que terminou o primeiro episódio, tá? Lembrando que eu só vi o primeiro porque... nesse momento que eu tô gravando só teve ele, tá? No momento que eu tá postando, ou até alguém ver aí, já deve ter saído o segundo episódio. Isso é importante porque de ser comentado, né? Porque, na minha opinião, eu vou começar aqui fazendo uma crítica negativa, tá? Sobre esse primeiro episódio. Eu achei a direção do episódio um pouco errada, tá? Na minha humilde opinião, tá? Não sou diretor, não sei mexer com essas paradas aí, não me pede pra explicar as coisas, como é que é, os miúdos aí dessa coisa, mas, na minha humilde opinião, eles tiveram um erro de direção aqui, tá? Porque
O que chama a atenção no Solo Leveling é que eles têm essa rápida explicação no início, né, do que é esse mundo, de como ele funciona, que é basicamente qualquer outra obra gamificada, né? Várias outras obras gamificadas são meio parecidas com esse daqui. Mas, tirando um detalhe ou outro, né? Mas o ponto-chave do Solo Leveling é um plot twist que acaba acontecendo exatamente um pouquinho depois daquela cena final ali do primeiro episódio. Logo ali. Tá logo depois do negócio. Saca? E os caras não botaram no primeiro episódio? Os caras não botaram no primeiro episódio, cara. E a impressão que fica quando você só vê... Se você nunca viu Solo Leveling, você desligou seu cérebro, você não conhece Solo Leveling, você vê esse primeiro episódio, a impressão que dá é que ele é um dos animes já feitos. Tá? Ele não parece nada demais, sabe? E eu acho isso extremamente ruim, porque tem gente que só vê um episódio pra decidir. O pessoal vê o primeiro episódio e já não quer mais ver os outros se não gostar do primeiro. E muita gente, algumas pessoas vão querer acabar que não conhecem, né, Solo Leveling. Tem gente que ainda não conhece Solo Leveling, né? Principalmente no Japão, inclusive. Vão acabar dropando, cara. Vão acabar dropando, o anime pode acabar performando mal em algum aspecto por causa disso, sabe? Porque os caras não colocaram a porcaria do negócio no primeiro episódio. Ah, mas seria muito complicado de resolver ou algo assim? Então, eu não sou, como eu falei, eu não sou nenhum especialista em direção, ok? Eu não manjo porcaria nenhuma, não me pergunte nada sobre isso. Mas eu imagino que se eles fizessem o mesmo tipo de especial que estavam fazendo no ano passado, no Oshinoko lá, que teve um especial grandão, né, e tal, eu acho que seria mais do que suficiente, cara. Aquilo ali seria exatamente o que esse início aqui de Solo Leveling estava precisando. Na minha opinião, ok? Na minha opinião. Eu acho que faria muito sentido, porque não perderia o jeito como eles estão contando a história aqui, que eu já vou falar sobre isso daí. E você ainda teria o plot twist ali já no iníciozão, que é extremamente importante para fazer as pessoas ponderarem se elas querem ou não ver. E, na minha opinião, acho que as pessoas vão acabar querendo ver. É legal. Se você nunca viu Solo Leveling e você tá aqui vendo esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam pelo menos até o início do terceiro episódio, tá? Eu acho que vai ter no segundo episódio já o negócio que eu tô falando, mas se não rolar ali, no início do terceiro já vai ter, inevitavelmente, porque é bem no iniciozinho mesmo. E eu acho um puta erro os caras não chegarem nesse ponto, sabe, do plot twist ali. Eu não vou falar aqui justamente pra não dar muito spoiler, mas, cara, pra mim é errado, tá ligado? O primeiro episódio tinha que ter esse negócio, o pilar de Solo Leveling é o plot twist que rola com o protagonista ali, e não tá lá, no primeiro episódio. Então, assim, por favor, cara, você que tá vendo isso daqui e não conhece Solo Leveling, por favor, dá uma chance para o próximo episódio, pelo menos, tá? Pelo menos para o próximo episódio, tá? Isso aqui foi um puta equívoco de direção, na minha humilde opinião, tá? Mas falando sobre outros aspectos, né, desse episódio aí que a gente teve desse primeiro episódio, já que eles não tiveram muita pressa, como dá pra ver aqui, né, não tiveram muita pressa de chegar nos finalmente ali, pelo menos o jeito como eles contaram a história ficou legal. No sentido de que eles explicaram muito bem o que rola nesse mundo, né? Eles tiveram ali uns 20 minutinhos, né? 20 e pouquinhos minutinhos. E eles explicaram muito bem. Eles falaram ali do portal que veio, falou ali das pessoas que foram abençoadas. Deixaram claro ali logo no início ali com o cara da marinha que armas humanas normais são inúteis contra essas criaturas, né? E tal. Então é importante, né? Já fica bem situacionado ali algumas coisas. Essa é a versão rasa, tá? Que eles estão explicando aqui. Depois tem outras paradas que você acaba aprendendo sobre as incursões, as criaturas que chegam e como e o que tá rolando exatamente aqui. Mas esse início explica bem o que rola nesse mundo. Como é que ele funciona mais ou menos ali. Você já tem uma ideia de como esse mundo funciona nos bastidores. Show! Isso aí foi... Eu tenho que comentar que realmente foi bem positivo nesse aspecto. Pelo menos nesse aspecto aí, tá? E claro, um ponto sensacional também foi a questão ali do visual, né? A gente teve aqui um anime bonitaço, né? O anime é feito pela A1, né? A mesma empresa que faz aí o Mashle, que eu tô trazendo aí no domingo, né? Eu gosto muito do Mashle, é sensacional. A arte do Solo Leveling foi por um caminho até um pouco diferente, né? Ele parece um anime mais padrãozinho em relação à aparência dos personagens ali. Fora um ou outro ali, né? Se eu não me engano, teve uma reclamação de que o personagem principal é um pouco diferente, se eu não me engano, em relação ao manhwa, né? Não sei, assim, se isso é exatamente um problema, né? Realmente os personagens ficaram meio genéricos em questão de anime, né? Parece que você já viu eles em trocentas outras histórias. Se eu não me engano, tem um motivo que é de propósito essa parada que tem lá no Japão, deles repetirem a aparência em outros
em outras obras, né? Tem um negócio de que eles são como é que fala? Os personagens são tratados como se fossem atores lá no Japão, né? Então teria essa parada, né? Mas eles estão bonitos, estão bem feitos. Não tem. A 3Dização foi bastante suavizada aqui nesse anime, tá? Na minha opinião, nesse início, pelo menos, né? Tá bem bonito. A parte das estátuas ficou bem maneira. As estátuas ali também estão bem detalhadas, estão bem maneiras mesmo. As cenas assim lembram realmente o manhwa de certa forma. Lembra o mangá coreano mesmo. Ficou bem maneiro. E também a questão do visceral. Também é um ponto aqui, que assim, teve bastante violência gráfica, né? Solo Leveling tem bastante violência. A guerra que rolou ali logo no início, a gente vê que dá uma brutalizada na coisa, ficou bem maneira. As estátuas arregaçando a galera também é maneira pra cacete, você sente o impacto ali das estátuas atacando o pessoal. Eu senti que faltou um pouquinho de sangue, eu acho. Teve alguns momentos aí que teve uma galera que foi fatiada e meio que não jorra nada, assim, muito relevante, né? Poderia ser... Essa parte poderia ser mais visceral, né? Essa parte poderia ser mais visceral. E, tirando isso, acho que não tem nenhuma grande reclamação, não, né? Fora aquela que eu falei lá no início. E as cenas de luta são bem legais, né? A gente teve a grande cena de luta que foi logo no início ali, né? Foi o início da parada essa, né? Os caras já mostraram ali que veio em relação a combate ali. Eu achei bem maneiro. As tropas lutando contra as formigas gigantes ali e tal. Os caras mostraram a que veio, na minha humilde opinião. Ficou bem maneiro. Isso mostra que eles estão tentando fazer funcionar realmente Solo Leveling lá no Japão. Eles estão tentando passar carinho realmente, né, pra essa obra. E isso acaba embasando bastante a minha crítica, né? Porque, dava pra fazer um pouco melhor e não era tão difícil assim. Eu acho que eles deveriam ter se organizado pra dar uma estendida ali naquele início, né, de primeiro episódio, pra poder chegar nos finalmente o mais rápido possível, tá? Não precisava correr, né? Mas podia fusionar o primeiro e segundo episódio, enfim, né? E vai ser curto, pelo que eu tô vendo aqui, essa primeira temporada, tá? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, o número de episódios aí já saiu, né? Parece que vai ter um total de 12, tá? A princípio vai ser um total de 12. Pode ser que ele ganhe um OVA, alguma coisa assim, né? Um episódio filler, alguma coisa assim. Mas a princípio é pra ser 12 episódios, beleza? E, cara, sinceramente, eu reitero aqui. Esperem pra ver o plot twist. Pelo menos ali que eu acho que vai ter no segundo episódio, tá? Se você ver o plot twist e não gostar, pode dropar. Porque se você não gostar do plot twist que vai ter, não tem como você gostar do que vai vir depois, tá? É importante que você veja o plot twist. E esse primeiro episódio não diz exatamente o que a obra veio, tá? Em relação a realmente o que é Solo Leveling, tá ligado? O que é, você vai ver logo na sequência, tá? Logo na sequência do primeiro episódio. Dá uma chance, você não vai se arrepender, beleza? Se você não gostar ali do que vai rolar na sequência, aí você dropa. Realmente não tem como, não tem muito o que fazer. Mas dá uma chance pelo menos nesse ponto aí, belezinha? Tô falando de coração, porque eu gosto, eu conheço a obra, eu sei o potencial dela em anime, eu queria ver ela em anime, e até eu que tô falando, era melhor eles terem colocado no início, no primeiro episódio que eu tô falando assim, né? E lembrando, de novo, né, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, só sair o primeiro episódio, mas até esse vídeo chegar em você, provavelmente já saiu o segundo. Então você vai poder ver, por exemplo, 2 episódios seguidos, aí você me fala se valeria a pena ou não o que eu tô falando aqui. Eu tô falando bosta de que deveria ter os dois juntos? Vocês me falam aí, né, depois. Enfim, é isso. Comenta aí o que vocês acharam, então, aí desse iniciozinho aí de Solo Leveling, né? Vocês acharam que o primeiro episódio deveria ter ganhado uma estendida ou fusionado ali com o segundo episódio pra chegar nos finalmente e você ver ali como é que é o que realmente faz a obra ser o Solo Leveling que faz sucesso aí? O que fez, né? Porque a obra que já acabou, se não me engano. Enfim, comenta aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!